Ora bem, mais um episódio do Rasgar Ideias. Hoje o nosso painel é composto pelo Manuel Graça, ao centro. Para quem nos está a ver, é o Oliveira Dias à ponta esquerda e o Fernando Pedroso à ponta direita. Estamos numa época de futebol e vamos lançar aqui a nossa equipa para o princípio do campeonato. Campeonato que hoje começa com uma partida interessante porque a legislação laboral vai ser mexida. Há uma proposta do Governo para alterar e o tema de hoje vai ser resumido o sentido das alterações mais importantes e pretendidas sobretudo pelas associações patronais é que haja mais horas de trabalho e facilidades, maiores facilidades nos despedimentos. Ora bem, antes de iniciarmos aqui o nosso rasgar ideias em termos do tema que escolhemos para hoje, eu queria trazer aqui à mesa, queria trazer para todos os que nos escutam, que estamos em Mafra que é a Câmara Municipal que nos tem dado apoio na produção deste podcast, do Rasgar Ideias, com os equipamentos e a sala onde gravamos todas as quartas-feiras. Queria-vos falar, antes de entrarmos no debate, como eu dizia, no debate, conversa, que é mais uma conversa que um debate. Falar-vos da Mostra de Cinema de Animação, a Manifest, que vai correr aqui em Mafra. Vai correr mais para o fim do mês, 22 e 23 de agosto. Tem a ver com o cinema de animação. O cinema de animação que aqui em Mafra é promovido através desta iniciativa, que é uma produção da Arte Estúdio Imaginário e que tem o apoio, obviamente, da Câmara Municipal de Mafra. Direção artística de Joana Imaginário e Francisco Lança e produção de Leonel Vieira e Ágata Pinho com o apoio de José Imaginário. Portanto, para quem gosta de cinema de animação, se calhar dia 22 e 23 de agosto é passar aqui por Mafra, onde vai tudo acontecer e vai acontecer o cinema de animação com várias iniciativas, mas como ainda só vai decorrer de 22 e 23 de agosto, nós ainda vamos voltar a isto no próximo programa para dar mais alguns pormenores sobre como vai decorrer este Manifest. Manifest, Mostra de Cinema de Animação. Ora bem, agora que já promovemos um evento cultural aqui do Concelho de Mafra, e é o evento que nós selecionámos como mais importante aqui para o mês de agosto, vamos iniciar então a conversa à volta deste tema que há pouco anunciei, que é o tema daquilo que é pretendido pelas associações patronais, de alterarem a legislação laboral, obrigando a mais horas de trabalho. Também tem outras e facilidades no despedimento, mas também tem outras questões, como a questão das férias, etc. Para iniciar aqui esta conversa, eu vou pedir ao Fernando Pedroso, boa tarde Fernando Pedroso, obrigado a si e a todos os demais. Fernando Pedroso, vamos começar a tratar este tema? Muito obrigado, António, também uma saudação ao Oliveira Dias e ao Manuel Graça. E então, eu não quero fazer aqui, logo no início da conversa, um ataque a sindicatos, mas não resisto a dizer que a CGTP, a Central Sindical, cada vez que há uma alteração ao Código de Trabalho, em todas elas está manifestamente contra. Aliás, em 2002 até fez uma greve geral, ou seja, a CGTP está sempre contra qualquer revisão do Código de Trabalho, da legislação de trabalho, mas depois na revisão seguinte é uma acérrima defensora da versão anterior, que é uma situação que não se compreende. O que nós sabemos é que o país tem que ser modernizado, não podemos viver com normas laborais dos anos 70, 80, e um exemplo disto são as plataformas digitais, quer dizer, as plataformas digitais e esta revisão, ou este anteprojeto fala nisso. Portanto, é preciso fixar horários, remunerações, férias, cessação de contrato de trabalho das pessoas que trabalham, alguns têm mesmo contrato de trabalho nas plataformas digitais. É um exemplo de como a legislação de trabalho tem que ser permanentemente atualizada. Também dizer que estou frontalmente contra
aquilo que parece ser uma patetice, digamos assim, do governo relativamente ao luto gestacional, à amamentação e aos horários flexíveis para as mães trabalhadoras. Nós vivemos numa época em que temos que aumentar os índices de natalidade. Portanto, tudo aquilo que seja proteger a família, eu acho que temos que privilegiar, embora não se descurem os aspectos de fiscalização se houver eventualmente e pontualmente abuso dos direitos. Mas vivemos numa época de substituição populacional, portanto, o aumento da natalidade é fundamental no nosso país e, portanto, a legislação de trabalho, como de resto outras, tem que acompanhar estas situações. Depois gostava de dizer sobre a greve. A greve é um problema. Não pela greve. Eu de facto geri muitas greves. A greve é um direito fundamental e deve continuar a ser. Agora, uma greve não pode ser decidida por 50 trabalhadores numa empresa que tem 2.000 trabalhadores reunidos num refeitório e que decidem fazer greve. Não. As greves têm que ser decididas pela maioria dos trabalhadores com contrato de trabalho, seja a termo, seja efetivo, sem termo, de uma determinada empresa. Aliás, eu já estou a dizer a maioria para não dizer uma maioria qualificada de 2/3. Isso é muito importante. Depois, o motivo da greve também deve ser atinente à própria empresa. Nós não podemos ter greves como eu tive. Por acaso era uma greve na empresa contra uma das revisões do Código de Trabalho. Isso não tinha nada a ver com a empresa. A empresa tinha um contrato coletivo de trabalho, aliás, um acordo da empresa, e, portanto, às vezes os motivos são um bocadinho fora do âmbito da empresa para testar a mobilização dos trabalhadores, para aquecer motores para futuras mobilizações. Isso não é possível. Depois, um outro aspecto que é muito importante, piquetes de greve. Há situações de cortes de estrada, como eu tive, e sequestro de trabalhadores e de dirigentes. Essas situações não devem ser permitidas num Estado de Direito. E, portanto, essas situações deveriam ser criminalizadas e esta é uma oportunidade nesta revisão da Lei do Trabalho para se decidir. Relativamente aos serviços mínimos, eu estou inteiramente de acordo que os serviços mínimos sejam alargados, nomeadamente para cuidados a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência. Este anteprojeto prevê isso e também para serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais. Tudo certo. Quando os serviços mínimos são alargados a serviços de segurança, ocorre-me que deveria ser permitida a greve às forças de segurança. A Polícia Judiciária e o Corpo de Guardas Prisionais já podem fazer greve, mas a PSP, por exemplo, deveria ter possibilidade de fazer greve. Não há impedimento constitucional, embora, obviamente, tem que se ter muito cuidado na fixação dos serviços mínimos, mas é uma boa altura para discutir este tema. Uma outra situação, relativamente aos despedimentos, eu vou só falar no despedimento por inadaptação, que é algo que num mundo em mudança tecnológica, num mundo em que as novas tecnologias, a inteligência artificial, os robôs estão a invadir as empresas, é evidente que tem que haver regras para despedimento com inadaptação, mas não pode ser um despedimento selvagem. A situação tem que ser muito bem acautelada, judicialmente, e o Estado português, neste grande momento do mundo de transformações tecnológicas, deve proteger as pessoas que, por qualquer motivo, não se adaptam a esta revolução tecnológica em curso. Disse. Ok, obrigado, Fernando Pedroso. Vamos agora passar ao Oliveira Dias, que ali na sua ponta esquerda, ponta direita para quem... Não, ponta esquerda para quem nos vê lá em casa. Oliveira Dias, boa tarde. Vamos avançar aqui para o tema. Obrigado pelo convite.
saudar o Fernando Pedroso e o Manuel Graça, distintos colaboradores aqui do painel, e a quem nos vê e ouve lá em casa. Esta matéria é uma matéria bastante complexa porque tem muita coisa. Eu vou sempre buscar esta alegoria, mas faz-me lembrar a sopa da pedra. É um tacho enorme com uma série de ingredientes lá dentro. E, portanto, vou ter que escolher aqui um ou dois e focar-me apenas num ou dois, porque não temos tempo para disseminar tudo aquilo que há para dizer sobre a lei laboral atual, a proposta do Governo e aquilo que vai ser aprovado à Assembleia da República. E estamos aqui a falar numa coisa que está, na minha opinião, numa fase muito embrionária. Porque é que o direito laboral é uma coisa complicada? O direito laboral é uma coisa complicada, desde logo, eu gostaria imenso que se aplicasse uma lei que toda a gente esquece, que foi feita quando, naquele curto espaço de tempo em que o Santana Lopes foi Primeiro-Ministro, que é a lei dos atos próprios dos advogados e solicitadores. O direito obrigacional, o direito das obrigações, que é o direito dos contratos, só está ao alcance dos, pelo menos, licenciados em Direito, juristas e advogados e magistrados. E toda a gente numa empresa faz contratos de trabalho, sem saber o que está a fazer. E depois temos imensos contratos de trabalho, mal redigidos, mal feitos, e que pode dar consequências muito sérias. E, portanto, uma vez por todas, eu gostava de ver em todas as empresas, aliás, os contratos, seja de contrato de trabalho, seja qualquer tipo de contrato, devia sempre ter a referência à responsabilidade técnica de quem foi feito. Portanto, quem elaborou o contrato devia lá estar a identificação da pessoa. E isto evitava que os sociólogos, arquitetos e engenheiros se pusessem a fazer contratos de trabalho, porque não é o métier deles. Bom, tirando isso, qual é o grande problema do direito de trabalho, do direito laboral? É que isto é para todos. Independentemente de termos microempresas, que são aquelas que empregam até 10 trabalhadores, pequenas e médias empresas, aquelas que empregam de 11 a 50 trabalhadores, ou grandes multinacionais. A lei é igual para todos. E o impacto que isto tem não é igual em todas as empresas. Uma coisa é eu trabalhar numa fábrica com 2.000 trabalhadores e, por qualquer motivo, faltar, ninguém dá para mim. Se for uma microempresa, a empresa pode até paralisar, porque aquilo que eu faço, se calhar, não pode ser feito por mais ninguém, daqueles 7 ou 8 que lá estão na empresa. E isto tem particular relevo no que diz respeito aos direitos sociais, seja dos homens, seja das mulheres. O que me leva a pensar no seguinte: nós temos países na Europa, dou o exemplo de 2, pelo menos, porque tenho algum conhecimento pessoal nisso. Inglaterra, quando uma senhora fica grávida, vai para casa. Está pelo menos 2 anos em casa e quem lhe paga o salário é o Estado. Não é o empresário. É muito difícil exigir a um empresário que tem margens de lucro esmagadas, ainda assim cumprir com as suas obrigações sociais quando tem trabalhadores que estão em condições de usufruir deles. E, portanto, esta responsabilidade devia ser passada para o Estado. O Estado é que tem a responsabilidade de assegurar o futuro do país, designadamente promovendo e fomentando a natalidade, criando condições aos seus cidadãos para que a natalidade não seja um peso, como é atualmente. Ter um filho é um investimento muito pesado para as famílias. Porquê? Porque, enfim, há todo um conjunto de obrigações que se tem e que passam lá do Estado. Quer dizer, eu dou um exemplo. Os manuais escolares gratuitos é uma coisa recente, mas é uma coisa recente. Ainda me lembro, em 2017, quando foi das eleições autárquicas, partidos a proporem uma solução desse género, e na altura muita gente, isto é uma loucura. No entanto, hoje essa loucura é uma realidade. Porquê? Porque manuais escolares para uma família são 400 euros por mês, por ano. Portanto, o Estado aqui tem que ser chamado enfim, tem que ser chamado à sua responsabilidade também. Não é nós, enquanto país, a gastarmos milhões de euros em guerras que não são nossas, e portanto toda a gente sabe o que é que me estou a referir, quando se mandam 3 leopardos para a Ucrânia para serem destruídos 3 dias depois, vejam lá os milhões que isso não é, e em termos de aplicação aqui de benefícios sociais, o bom que não seria para o nosso país e para o nosso contribuinte. E portanto, este paradigma de chamar o Estado a substituir só os empresários, não é? E depois há aí uma moda
há muitos que pensam que todos devem ser empresários. E então toca passar recibos verdes. Sim, porque quem passa um recibo verde é um empresário, não é um trabalhador. E há aqui enfim, já não é de agora. Muitos patrões, não é? Muitos patrões querem que os seus funcionários façam o seu serviço e que passem recibos verdes, pá, ou para as horas extraordinárias, ou para trabalhos não incluídos no contrato de trabalho, coisas do género. E isso é uma coisa que é a todos os títulos inaceitável. E depois temos esta história das greves também. A greve, eu já fiz um artigo sobre essa matéria. A greve, quando se inventou a greve, foi no setor privado, não foi no setor público. Mas faz algum sentido o setor público fazer greves? Eu acho que não. O setor público assegura meios essenciais à população. Isso não faz sentido nenhum. Então, daqui a bocado, imagina que os deputados tinham um sindicato, não é? E depois punham-se a fazer greves também. Quando nós temos órgãos de soberania que têm sindicatos, como é o caso dos tribunais, não é? Imaginem os outros órgãos de soberania a reivindicarem o mesmo, porque há um precedente. Então tínhamos o Presidente da República a fazer greve. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. No setor público não faz sentido. E mais, mesmo no setor privado, há greves que são feitas porque a empresa está a cometer uma ilegalidade qualquer. Se é uma ilegalidade, é os tribunais que devem dirimir a questão e não a greve. A greve deve ser o último recurso na defesa ou na conquista de mais direitos que ainda não se têm. Porque aqueles direitos que já se têm e que não são cumpridos, o palco ideal é os tribunais. Agora aí temos outro problema, é que os tribunais nós sabemos o tempo que levam para resolver uma questão e, portanto, ouçam, estão a ver como é que o direito liberal tem uma lógica matricial e entronca em quase todas as matérias da nossa sociedade. Enfim, disse. Ok, e então agora é a vez da figura central deste podcast, que é o Manel Graça, que está a jogar hoje ao centro. Manel Graça. Muito boa tarde a todos, Fernando Pedrosa, Oliveira Dias, António, quem lá em casa nos ouve, na rádio, no Spotify, a todos um abraço e mantenham-se em linha, escutem os nossos desabafos, entre comas. Bom, este tema é irresistível. Irresistível desde logo porque mais um dos aspectos que quem foi votar no atual governo que governa Portugal no passado dia 18 de maio não votou na alteração da legislação laboral. É omisso no programa da AD a qualquer indicação de que viessem a apresentar uma proposta destas. E vêm a apresentar uma proposta destas, desde logo com 100 medidas, que mereceu bastante estupefacto pela própria receptividade dos parceiros sociais e da sociedade em geral. Eu estou em dúvida ainda, até hoje, se é um 100 com C de cão, se é um S de 100. E espero que seja um S de 100, porque, de facto, não foi isto que foi sufragado no dia 18 de maio passado. No entanto, olhando para a realidade, e não podemos escamoteá-la, temos entregue uma proposta de alterações à lei laboral. E dessas propostas também não podemos enfiar a cabeça dentro da areia e pensar que é tudo negativo ou tudo positivo. Pessoalmente, vejo algumas situações que carecem de ser olhadas à luz dos dias de hoje, do novo enquadramento que a parte laboral contém ao nível nacional e internacional e enquadrá-la. Desde logo, é provavelmente de grande acutilância discutir a questão dos recibos verdes, que já foi aqui abordado, mas que esta proposta contém um melhoramento dessas mesmas regalias em que seja considerado para efeitos dependente quem passa pelas suas funções exercidas e passa um recibo verde para o pagamento, para que lhe sejam pago essas funções exercidas, em caso de recorrência judicial, passa a ser majorado em 80%. Até agora é majorado apenas em 50%. E isto é uma melhoria, obviamente, para a defesa de quem trabalha nestas condições. A própria lei da greve, devemos considerar que é justo reequacionar a sua
utilidade aos dias de hoje, e quando digo isto, digo que ela deve permanecer. É um aspecto fulcral da legislação laboral, a lei da greve. Mas a lei da greve não pode ser aquilo que já foi apelidado em muitas outras situações, como leis selvagens, que neste país prejudicam efetivamente aqueles que mais necessitam de trabalhar, mas que não podem exercer o trabalho perante as suas entidades patronais, porque, por exemplo, não há transportes. E, portanto, há que criar condições para que quem vá querer continuar a trabalhar tenha a possibilidade de se deslocar para o seu trabalho e não ficar inibido por isso. O próprio período experimental, neste momento, há uma proposta que recua dos 180 dias para 90 dias. É óbvio que é positivo, não podemos estar aqui, assim como também que a doença que é autopromovida, como justificação à falta de 3 dias, poderá ser objeto de ser considerada despedimento por justa causa por fraudulenta. Obviamente, este foi um instrumento que foi colocado pelo anterior governo, mas é justo que se mantenha, mas é justo que se confie neste instrumento, quer pela entidade patronal, quer acima de tudo pelo trabalhador, em termos de credibilidade. Agora temos prejuízos objetivos. Não declarar, passar a não haver declaração dos trabalhadores, já não dá prisão. Então, uma conquista que foi que todos os trabalhadores, por exemplo, dos serviços domésticos, tinham que ter contrato de trabalho, neste momento podem voltar a não ter contrato de trabalho e não serem penalizados os empregadores. Temos limitações ao outsourcing, em que já são outra vez revogadas as situações em que se despede para depois se criar outsourcing para a substituição dessa função. Não é possível. O desmantelamento da própria contratação coletiva e o consequente esvaziamento do movimento sindical. E quando eu digo do movimento sindical, responsável. Porque há movimentos sindicais e há movimentos sindicais. Todos sabem aquilo como estou a referir, não vale a pena aqui espalhar muito mais areia sobre este areal. Na história do sindicalismo, não nos esqueçamos que este mesmo nasce para defender sempre a parte mais fraca na relação laboral. Este foi o seu princípio em 1886. Mas um outro aspecto que é negativo, a retirada de poderes à autoridade das condições de trabalho. Não é credível. E, portanto, ficando-me por estas partes, digo o resto que me vai na alma em relação a esta proposta. É que a ciência social reconhece bem este mecanismo. A discriminação raramente se instala com atos violentos. Ela vai ganhando forma através de palavras, de insinuações, de frases como estas. Estas que é necessário rever a lei laboral, lançadas vezes sem conta até se tornarem banais. E a psicologia social descreve isto como a licença moral. Quando líderes políticos aceitam o preconceito, outras pessoas sentem-se livres para o replicar. E vai nascendo a narrativa. Mas o que é que isto representa? Representa a ideia de uma condição punitiva sobre os trabalhadores. E só isto. E só isto. Era o que mais faltava que fosse uma ministra, um governo ou um partido a decidir quando é que uma mulher amamenta ou deixa de amamentar. Ainda por cima vindo de uma mulher. Desculpem. Preocupem-se é com a reforma da justiça para que acabem as injustiças e os processos com décadas de adiamentos até que as pessoas se esqueçam. Preocupem-se é com as verdadeiras ilegalidades, como as moradias de luxo construídas em parques naturais, como as piscinas e anexos adicionados a mansões, como o levantamento de barreiras ao acesso às praias da Comporta e da Península de Setúbal. Preocupem-se com os privilegiados. Deixem em paz quem vive do seu trabalho, porque assim caminhamos para a precariedade como um modo de vida. Disse. Ok, obrigado Manuel Graça. Presumo que o Fernando Pedroso, qualquer coisa me diz que tem algo a dizer. Não? Eu gostava só de dizer aqui uma questão muito simples. No caso das greves nos transportes públicos, há uma coisa elementar.
que é as pessoas que não conseguem ter o transporte, no mínimo deveriam ser ressarcidas na cota-parte do passo social que não conseguiram utilizado. Portanto, as empresas deviam ressarcir essas pessoas, porque a receita do passo social também é das empresas. Isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, não podemos estar a prejudicar quem trabalha, que é quem necessita de transportes públicos, que é a parte mais frágil da sociedade e que é essa parte que normalmente sofre com as greves. Disso. Ok. E Oliveira Dias, se calhar, também tem Dar um toque. mais uma bola. Também quero dizer qualquer coisa sobre as greves, mas vou aqui. Há uma coisa que se conhece erradamente por direito a férias. As férias não é um direito, é uma obrigação para a entidade empregadora. Vamos ver, o contrato é uma relação sinalagmática entre duas partes. Empregador, empregado. O legislador sabe que o empregador é a parte mais forte e o empregado a parte mais fraca. E, portanto, sujeito a imposições, veladas ou não, por parte do empregador. Se as férias fosse um direito, não é? O empregador facilmente convenceria, entre aspas, o seu empregado a não ter férias. Daí que seja uma obrigação. Portanto, o empregado não pode prescindir das suas férias. Agora, abre-se um alçapão. E este é que é o perigo para mim, é aqui. Que é a possibilidade de se comprar férias, não é? Mais 2 dias de férias, é uma coisa assim. Isto é uma janela que se abre. É uma janela que se abre. A parte mais forte pode induzir a parte mais fraca a comprar contra a sua vontade mais do que 2 dias, até chegar a um ponto em que o empregado, coitado, tem ali meio dúzia de dias para gozar porque as outras vendeu-as. Isto levanta-me algumas reservas. As greves. Bom, já se percebeu que eu sou contra as greves no setor público, pelas razões que invoquei. E há uma coisa que é absolutamente inaceitável. Uma greve do setor privado que paralisa o país é um crime lesa pátria. Não é aceitável. Disse. Ok, Manuel Graça. Bom, diria apenas que, como atrás referi, que um dos aspectos negativos que encontro nesta proposta é a retirada da intervenção da autoridade para as condições de trabalho, apresento um caso concreto. A própria proposta apresenta um dos itens, a redução da formação obrigatória para os trabalhadores de 40 para 20 horas. Ora, sabemos, não é preciso andarmos aqui armados em bruxos ou qualquer coisa semelhante, sem qualquer adversidade para os ditos senhores, mas que muitas empresas fazem tábua rasa da formação dos próprios trabalhadores e, inclusive, dizem aos mesmos, assina aqui, não é? Porque se aparecerem esses tipos da ACT, tu tiveste direito à formação. Bom, agora é a própria legislação que vem dar razão, eu vou dizer aqui uma palavra forte, ao opressor. Vem dar razão a que a formação é para as calendas gregas. E de grão a grão vai-se perdendo os direitos. Disse. Vamos então, grão a grão, avançar para a nossa rubrica de Quem Mexe no Tacho e vamos ver para cada um de vós quem é que mexeu no tacho esta semana. Ora bem, vamos começar então com aquilo que cada um considera ser uma mexidela no tacho. Começamos pelo Manuel Graça. Muito bem. Então, se começamos por aqui, começo que a principal mexida no tacho que toca a todos nós vem das declarações de Donald Trump. Bom, é capaz de ser um pouco esquisito eu falar em Donald Trump desta forma, mas vem. Porque não, o Pato Donald, não, é mesmo o Trump. Quando me refiro a ele é porque ele veio com aquela cara de desfaçatez que todos lhe conhecem, dizer no meio das alarvidades todas, uma verdade. É que
a atual negociação entre o acordo comercial com a União Europeia foi uma derrota colossal para a União Europeia. É ele que o diz e até prova em contrário, pelos dados que me são dados a conhecer, concordo. Quando Ursula von der Leyen negocia com o Presidente dos Estados Unidos que os produtos europeus, nos quais os portugueses estão incluídos, vão passar a pagar uma taxa de mais 15% à entrada em território americano e, em contrapartida, os próprios produtos americanos continuam a entrar na Europa à taxa zero, eu, na pouca aritmética antiga que aprendi, a isto chama-se um fator negativo. Eu tenho menos produto na minha carteira. Mas mais é que o próprio Donald Trump, e fazendo confiança, valha isto o que valer, às palavras que Donald Trump costuma dizer, ele próprio diz que, bom, isto não foi suficiente, não é? Eu ainda consegui negociar centenas de milhares de milhões de dólares em equipamento militar a ser fornecido à União Europeia a pagamento da União Europeia. Em contrapartida, com mais, sem contrapartidas, mas com mais fornecimento de 750 mil milhões em produtos energéticos. A Europa. Quem é que vai pagar isto tudo? Nós. Disse. Ok, vamos tentar ser mais sintéticos. Passava a Oliveira Dias. Muito obrigado, e vou ser sintético, aproveito aqui a deixa do meu colega de painel, Manuel Graça, e vou também manter o registro internacional e no continente americano. Quem é que mexe no tacho? Hoje lembramos de uma das maiores tragédias da humanidade, que foi o assassinato de cerca de 85 mil pessoas, mais ou menos a população aqui de Mafra, em Hiroshima e Nagasaki, primeiro uma, depois a outra, lançada pelo único país que até hoje utilizou bombas atómicas, precisamente o país que é liderado hoje por Donald Trump. E num contexto internacional em que se fala do nuclear como quem fala de tramoços, os russos dão um bitite e os americanos mandam logo 2 navios, 2 submarinos nucleares para as costas da Rússia. Quem é que mexe no tacho nuclear? Quem é que mexe no tacho nuclear? São uns, são outros, ou são uns terceiros, porque está muita gente a ter bombas nucleares, disse. Ok, Fernando Pedroso, poder de síntese. Eu vou continuar na legislação de trabalho e vou fazer aqui uma teorização sobre, no caso das greves, sobre a hierarquia dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito fundamental à greve e o direito à vida. E o direito à vida e à segurança das pessoas. Portanto, eu defendo que as polícias, que a PSP deveriam ter direito à greve, e também defendo que os serviços públicos devem ter direito à greve, mas a greve tem que ser usada com parcimónia. Portanto, eu julgo que neste tipo de situações o critério da oportunidade da greve poderia perfeitamente ser definido por providências cautelares num órgão judicial, e que esse órgão judicial decidia se a greve, em determinadas circunstâncias, é oportuna ou não. Não é pôr em causa o direito à greve, porque a defendo, mas é saber se é oportuno ou não, e isso deveria ser definido através de providências cautelares. Eu já disse isso aqui uma vez, como aliás acontece em alguns estados americanos, nomeadamente o Michigan e na Califórnia, e num estado africano que é a Nigéria, disse. Ok, não percebi qual era o tacho que o Fernando estava a acusar que alguém mexesse. Não, o tacho aqui é as greves no setor público não serem selvagens, mas serem aferidas pelo Poder Judicial. Portanto, não é os dirigentes sindicais do setor público que mexem o tacho das greves à sua vontade, que tinham o freio do Poder Judicial. Ok, é um bom esforço, mas é um bom esforço. Bem, vamos encerrar então aqui o podcast Rasgar Ideias de hoje, em que falamos sobre esta questão laboral, das alterações à lei laboral, e deixar aqui o tema para a próxima semana, que eu acho que vai ser um dos temas mais importantes
que nós vamos falar ainda este ano, pelo menos antes das eleições, que é o tema da obrigatoriedade da declaração de inexistência de conflitos de interesse. Isto vai se aplicar a deputados municipais, a dirigentes municipais, portanto, a todo o executivo, a todos os representantes. Esta nova obrigação que vai implicar uma declaração vai ser o próximo tema da próxima semana e fica já aqui registado. Para a próxima semana vamos ter aqui um tema muito importante. Mais uma vez, agradecer a todos, ao Oliveira Dias, ao Manuel Graça e ao Fernando Pedroso e esperar que para a semana em que o Fernando Pedroso não vai estar, mas para a semana vamos ter este tema realmente que eu deposito muita esperança. Quentinho. Muito obrigado a todos. Muito quente. Ok. Se gostaste, partilha. Se não gostaste, rasga à vontade.